Boa noite com Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Escritura, a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Como eu falei no último culto, que eu falei sobre o eunuco da Etiópia, e veja como Deus ele é perfeito. Amém. E a obra dele é completa. Amém. Independente se eu estiver envolvido nela ou não. Deus ele não vai parar o seu programa por causa de ti e muito menos por causa de mim. Não. Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele não vai fazer, veja, parar o seu programa. O seu programa de redenção daqueles que o amam. E quando você ama, você não é fariseu. Você não é hipócrita. Correto? E o amor não está condicionado a aceitar tudo. O amor é corretivo. Se você ama, você corrige. Não é assim que Deus faz? Não é assim que Deus faz? O amor de Deus, ele é corretivo. Qual o filho ao qual o pai ama e não lhe corrige? Corrige? Não poupe a vara. Ai, meu Deus, ai. Não, você não ama. Ou se você ama, você está acovardado. Quando você não tem coragem de corrigir, você está acovardado. Ou você deixou este mundo fariseu, este mundo com a sua sociedade falida, que ensinar como você deve educar o seu filho. Veja. Se Deus manda, veja, eu usar a vara, agora veja bem, vara, não é sarrafo, não é um toco de pau, não é o cabo da vassoura, não é o chinelo, não é o sapato, não é puxão de orelha, não, aí você está sendo estúpido com todas as letras. Vara. Olha, aqui nós temos uma nascendo aqui na janela do nosso tabernáculo. Olha, no caso, isso aqui seria uma vara. Uma parreira de uva. Veja. Isso aqui seria uma vara. Não de videira, não é verdade? Mas uma vara de... Melhor quando é de marmelo, né? Ou o pêssego, não é verdade? Mas uma vara não é um sarrafo, não é um pau, não é um chinelo, não é um tapa na bunda, não. Vara. Por quê? Porque a vara ela é versátil, ela verga, não é verdade? Então, ela se torna, veja, se, por exemplo, no tempo que o meu filho era bebê, eu trabalhava na construção civil, na mecânica pesada. Veja. E a pessoa, eu vim de casa depois do dia de trabalho, meu filho fazer o marco, eu dar um camão pesada como, né, um serviço que a gente usa força, brutalidade. Eu posso desnucar o quarto do meu filho.
Eu posso deslocar a perna dele. Por isso a Bíblia diz vara. Não é tapa na bunda, não é puxão de orelha, né? Não, é vara. E não precisa dar 50 varadas, não. Uma varadinha, 2 está de bom tamanho. E não precisa ser daquela de cá de cima para baixo, não. Não. Você adverte uma vez, você adverte 2, 3, quando muito paciente, 2 quando muito paciente, né? Mas a Bíblia diz, corrige com vara. Porque Deus, Ele não muda. Se essa sociedade podre, covarde faz isso, né? Deus não tem nada a ver com isso. Se você escolhe o programa do mundo ao invés do programa de Deus, na verdade, então aí é problema teu. Não coloque Deus depois disso. Você está entendendo? A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, depois ele volta. Agora, se você ensina teu filho numa igreja promíscua, numa igreja que não tem compromisso com a palavra de Deus, porque hoje lá no mundo nada é pecado, nada faz mal, importa o que está no coração, e tudo vai bem. Enquanto a Bíblia diz que não é assim. Correto? Então Deus, veja, a rainha de Sabá, ela viajou meses para conhecer a sabedoria de Salomão. Veja, porque quem nunca, até mesmo naqueles dias primórdios, nunca ouviu falar dos grandes feitos do Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que matou, que pagou olho no olho a Faraó, dente por dente, olho por olho. Não era assim que era o Antigo Testamento? Faraó não se deu o luxo de matar as crianças hebreias? Deus matou todos os primogênitos. Veja. Não é olho no olho, dente no dente. Agora, no Novo Testamento, Herodes mata todas as crianças com menos de 2 anos. E Deus não matou nenhuma criança no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele respondeu à altura de Faraó. Faraó mandasse que matasse, veja, os meninos, então Deus lhe pagou com a mesma moeda. E glórias a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de palavra. Agora veja bem, agora Ele nos dá uma oportunidade para nós nos reconciliarmos com a Sua palavra através do quê? Através da santa e única doutrina dos apóstolos e os profetas. Por isso, você que diz que ama Deus, tome muito atento nisso. Deus, veja, Deus ele não muda o seu programa. Desde lá, veja, anunciando um cordeiro, um Messias, que veja, que igualaria todo mundo debaixo de uma condição, debaixo de um sacrifício. Mas enquanto isso não aconteceu, nós chamamos isso de Antigo Testamento. Veja. E é coisa muito lindíssima, né? Nós já falamos muito disso. Não é verdade? Na Páscoa pegava, veja. E todos os profetas anunciavam o Messias. Depois, veja, quem nunca, tinha ouvido falar da morte dos animais do Egito, e em Gósen estava tudo tranquilo. Que no Egito havia trevas palpáveis. Você imagina, irmão?
Você imagina, irmã? Você sentir a escuridão, as trevas na tua mão, entre os teus dedos. Como você sente a água escorrendo entre os teus dedos, você bota assim e vê. Quem nunca ouviu falar? Mas Deus, nos lombos do seu amado Davi, ele nunca deixou faltar rei sobre o trono de Israel. Até falando da raiz de Jessé. Não é verdade? Da raiz de Jessé. Então nasceu o nosso amado irmão Salomão, o homem mais inteligente. Nunca houve homem e nunca haverá. Tão inteligente e tão rico. E a sua fama corria por todo o mundo. Assim como a fama de Israel, como o Deus de Israel correu depois dos feitos para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Veja. Quando até o profeta Balaão, um profeta ungido, um profeta original, o que aconteceu? Consultado por um rei ímpio para que amaldiçoasse Israel com o seu peso em ouro por esse feito. Vou consultar a Deus, espera aqui, eu vou lá falar com Deus. Não vai. Lamento, Deus não quer, eu não vou. Te dobramos o preço. Vou lá falar com Deus. Veja. A vontade perfeita de Deus é que ele não fosse. Podemos ver algum paralelo, podemos ver uma comparação no Novo Testamento com Balaão. Só que lá era Balaão, aqui são Balaões, porque são muitos. São Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos virão e me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos prodígios e maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. E agora? Agora, se Deus não tivesse o princípio dele, se Deus não tivesse a sua fé fundamentada sobre a rocha das eras, como nós poderíamos nos basear para podermos voltar e andar na vontade perfeita de Deus? Preste atenção. A Bíblia diz, o cabelo foi dado no lugar do véu. Não, irmão, aqui a mulher tem que botar véu. A mulher aqui não corta cabelo, não depila sovaco, não depila nada. Veja, confundem cabelo com pelo. A Bíblia diz, a mulher tem o cabelo crescido. Não, aqui a mulher não pode cortar nunca o cabelo porque o profeta falou. O profeta nunca falou isso. Agora, se a mulher corta a franja, aí raspa. Agora, ela parar o cabelo, a Bíblia diz que lá, o profeta diz que lá as mulheres tinham os seus cabelos na cintura e os seus vestidos longos. Então as mulheres vão ter, pobrezinhas, vão ter que cortar o cabelo para poder entrar no reino dos céus. Você vê, aí a Bíblia diz, a mulher permaneça calada. Não permita que a mulher ensine. Não, aqui pode pregar. Então você acha que Deus tem que aturar tudo isso? Deus se tornou um velho gagá? É isso que as pessoas pensam do Senhor dos Exércitos? Que ele virou o Senhor dos bananas? Não. Tenha certeza que não. Pode
escreva nas páginas brancas da tua Bíblia. Deus, Ele ainda é o Senhor dos exércitos. Ele não é o Senhor dos bananas. Para lá é aqui, aqui vai, ali não vai. Não, não, não. Largue a mão de ser trouxa, porque você vai para o inferno. Peguei pesado, né? Trouxa. Mas não é? É isso que você é quando você deixa de ler as Escrituras para seguir uma religião, um ismo, um dogma. Você está sendo feito de trouxa. Peguei pesado, né? Mas falei, está falado e a Bíblia diz que não vai herdar o reino dos céus. Não é verdade? Então lá, veja bem, lá, a fama de Salomão correu por todos os quatro cantos do mundo. Quando o povo atravessou o Jordão, irmão, veja bem, stop. Veja, aquele povo, ele estava, não aquele, a geração antes dele, estava amaldiçoada e todos iriam morrer no deserto. Mas Deus, veja, eles comiam maná do céu, mesmo uma vez eles dizendo esse pão vil, chamando o pão que Deus dava para eles de pão vil. Mas Deus, vai ter o dia da colheita, calma. Você está entendendo? Estavam mortos. A Bíblia diz que a roupa não gastava, o sapato não furava, eles estavam, que olhavam assim, nossa, que bênção. Não é hoje o que o mundo, não é hoje o que o falso profeta se apega para conquistar os leigos, não é o que? A prosperidade? Não parece que eles estão tão bem, mas a Bíblia diz, não inveje a prosperidade do ímpio. Nada contra a tua bênção, porque Deus ama abençoar os seus filhos, mas de uma forma correta. E eu não vou poder, irmãos, veja, eu não vou poder dizer para ti o que você deve e não deve fazer para você ser abençoado. Você sabe, porque você... Veja, a Bíblia diz, Deus deixou uns para os pastores, outros para doutores, outros para profetas, outros... Veja, não, mas aqui não precisa, aqui é ancião, não tem... Irmão, Deus também vai ter que aturar isso? As pessoas dizendo não para que Deus diz sim, e dizendo sim para aquilo que Deus deu. Deus diz não. Deus é responsável por isso? Não. Deus é responsável pela sua palavra. E ai de mim, ai de ti, ai de nós, se não pelejarmos por isso. Porque Deus disse que não seria. Mas Ele estaria conosco porque o mundo aborreceu. E nos aborreceria. Mas Ele disse, estarei convosco. Você está entendendo? É você e Deus. Deus deixou os pastores para apacentar e dizer, veja. Agora tem igreja que diz, não. Não, dízimo era o Antigo Testamento. Aonde Jesus refutou isso? São Mateus 23, vocês dizimam hortelã ou coentro, mas não usam o dinheiro para o seu devido fim. Vocês estão enriquecendo com o dinheiro do órfão, com o dinheiro da viúva, do necessitado. E dizem tudo que vão no arrebatamento. Você pode crer nisso? Eu não. Não precisa, veja. E os avarentos estão correndo tudo para esse tipo de fé que não precisa pagar dízimo. Como veja, dízimo não se paga, dízimo se devolve. Nós aqui, graças a Deus, somos em pouquinho, mas nós sabemos as nossas, veja, nós conhecemos os nossos deveres,
as nossas obrigações e nossos direitos. Correto? Veja. Ah, não, irmão, agora não, agora, veja, confundem leis com mandamentos. Deus também vai ter que suportar isso? Arrependei-vos, a Bíblia diz. Então, irmão, nós temos que ser muito gratos a Deus e reverentes. Não, irmão. Se eu estou vendo o irmão lá, eu vou ficar lá sardinhando, irmão, aí até irmão, por favor. Ai, aquele irmão lá, Deus o livre, olha, não dá para falar com ele. Não, nego, é você que não ligou a casinha. Você que não veja, você que não veja. Nós aprendemos a isso. Vem o filho. É isso. É que nem no presídio. Eu preguei muito em presídio. Penitenciária. Quando, vamos dizer assim, os mais esquentados, né, os mais, quer dizer, vamos dizer assim, as pessoas de um crime mais, ou pessoas mais respeitadas, os outros passam assim, licença. Em casa manda o pai cala a boca, a mãe cala a boca, quer dizer, lá tu tem medo do pai e da mãe, tu não tem medo, tu não respeita. E o que a Bíblia diz? Você tem que honrar teu pai e tua mãe. Lá na escola, senão, pá! Em casa, por quê? Porque o pai e a mãe se tornaram o quê? Vítimas do próprio filho. Aí Deus é obrigado com isso? Aí depois, Deus é culpado? Aí... Então a fama, veja... E Israel, meus irmãos, vocês são familiarizados com isso. Deus só parou de mandar maná para eles depois que eles atravessaram o Jordão e começaram a conquistar. Depois que eles atravessaram o Jordão, veja, o maná do céu cessou. Agora vocês, vejam, vão possuir a terra de vocês. Porque aqueles que morreram no deserto se acovardaram. Hoje, as pessoas estão acovardadas atrás de uma religião medíocre e não querem entrar na terra prometida. Por quê? Porque não tem coragem de dizer para a sua mulher que ela não pode usar uma calça comprida, que ela não pode entrar na roupa de um homem, que o homem não pode andar que nem uma marica pela rua. Você tem que se ataviar como os santos do passado. Então eu tenho que voltar a usar vestido, irmão? Não. Porque lá, mesmo aqueles, veja, havia diferente entre a roupa do homem e a roupa da mulher. Correto? Amém. Deus disse, se um homem olhar para uma mulher e seu coração desejá-la, ambos cometeram adultério. Digo eu então, a mulher nasceu para ir para o inferno? Qual é a mulher que não é cobiçada? É feia para mim, mas é linda. Outra é maravilhosa, que nem dizia a mamãe. Um gosta dos olhos, outro gosta da ramela. Então, quer dizer, a mulher vai para o inferno, porque qual mulher? É feia para o irmão, mas é linda para mim, é linda para o fulano, veja. Irmão, quando a mulher está dentro daquele padrão que Deus estabeleceu, ela não tem culpa de ser bonita. Você pode deixar a tua imaginação atravessar o inferno pensando nela, ela não tem culpa de ser bonita. Agora, quando ela sai daquilo que Deus determinou, ei mulher, você vai responder por adultério e vai para o inferno. Porque é a palavra de Deus. Corra, volte para Cristo, Ele te ama. Corra, volte para Cristo, porque Ele te ama, Ele não quer te jogar no inferno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é crer na igreja, não é crer, não, é crer em Jesus, em sua palavra.
Ah, mas não, meu pastor disse que não. Eu posso depois até pegar um bronze de biquíni. Ô irmão, ou o teu pastor, ele é muito ingênuo, ou ele é um demônio. Que não é novidade para ninguém, centenas de ministérios, os seus pastores são todos maçônicos. Não nem aí para nada. A maçonaria, irmão, não quer saber se tu está no tabernáculo, não quer saber se tu está na Umbanda, se tu está em seja lá onde for. Para eles tudo bem. É que nem o amante. O amante não tem ciúme do marido. E a mulher vai, né? Claro, só pega ele cheiradinho, perfumadinho, o homem está suado, a mulher está lá suada, ele para lá, ele para cá. Agora a amante não está lá toda perfumada, gostosa, né? Vocês estão entendendo? Deus, ele é ciumento. Hoje tem até homens que levam mulheres para dividir com outros casais, na verdade, mas Deus não é assim. Não. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo é dele, ele é ciumento. Ele não divide. Ele não permite que a sua igreja ande por aí flertando. Que nem muitos compram roupas sensuais para as mulheres, para elas andarem desfilando na rua. E vice-versa. Mas, veja, quem nunca ouviu falar? Hein? Deus faz menção de Raabe, a prostituta de Jericó. Lá vem Israel, meu Deus, agora nós temos tudo morto. Eles vão destruir tudo. Porque essa terra aqui é deles. Eles foram cativos, mas nós comemos aqui, mas isso aqui é promessa de Deus, isso é deles. E eles vieram para tomar do que é deles. Ou nós, pica a mula, ou nós vai ter que enfrentar e a morte é certa. Não, mas nós temos um muro. Esse nosso muro é imbatível. A minha igreja tem 150 anos. A minha igreja tem 500 anos. Que se lasque. Deus vem buscar uma noiva. Deus não está ligando para a tradição da tua igreja. Ele se importa com a sua palavra. Amém. Deus não quer saber se a tua igreja tem 500 anos. Se ela tem 150, 200. Vós anulai as escrituras por causa da vossa tradição. E Raabe que não era, que sabia que o Deus de Israel, ele é tremendo. E o mundo vai conhecer este Deus irado. Não, irmão, Deus tem sido longânimo, misericordioso, porque ele não quer que alguns se percam, mas que todos se salvem. Amém. Por isso ele estabeleceu um critério. E o critério de Deus não muda. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Amém. Como diz o profeta William Marion Branham, eu também digo, se Deus me jogar no inferno, eu vou gritar lá que ele é maravilhoso, que ele é perfeito. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Deus não. Deus estabeleceu o caminho. Deus estabeleceu a sua vereda. Amém. E o justo caminha por ela. Amém. Ei, eu nunca fui justo. Hoje eu sou justificado por Cristo. Amém. Por isso eu canso e digo e repito, tem pessoas que, olha, são muito mais dignas do reino dos céus, só que elas se baseiam nisso, em sua religião, e deixam a palavra de Deus aos pedaços. Eu creio nisso, mas não creio nisso. Eu creio nisso, mas não creio naquilo. Veja. E Raabe, veja, morava no muro. E todo o muro despencou, mas a casa da Raabe ficou em pé. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Amém. Ele é tremendo, ele é maravilhoso, aleluia. E ele não muda. Amém. Ele não muda. Amém. Então a rainha
ela veio conhecer a sabedoria de Salomão. Viajou meses, veja, sobre camelo, trazendo especiaria, veja, para conhecer aquele homem. Veja. E diz a Bíblia que Salomão não vou entrar em pormenores. Veja. Ela veio, veja, conhecer o esplendor e a glória. E Salomão foi dotado de todas essas qualidades por amor de Deus ao seu pai Davi. Então, e Deus prometeu que, veja, este evangelho chegaria aos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste. Veja, e chegou. Veja. Eu fiquei maravilhado quando eu soube que as mensagens do profeta desta era, ela está até na língua lá dos esquimós. E Deus prometendo isso. Cumpriu-se os dias do Antigo Testamento, quando nasceu João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Veja, aquele que vinha com a pá para limpar a eira, para que o mestre viesse. No Antigo Testamento você não encontra o nome João Batista, você encontra o Elias virá e restaurará o coração dos pais, quer dizer, dos judeus, aos filhos, aos apóstolos. Veja. Então João Batista veio convertendo o coração dos pais a doutrina, a Cristo Jesus, o Messias. E os discípulos, e quando Jesus olhou, mostrou a formosura daquele templo, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, mas mestre, não é mister que Elias venha primeiro? Elias virá e restaurará todas as coisas, veja, antes que não ficasse pedra sobre pedra, que Deus trouxesse juízo sobre este mundo. Porém eu vos digo que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram com ele. Então eles entenderam que estava falando de João Batista, mas ele falou em 2 tempos. Deus, ele não muda o seu plano de redenção. Por isso estamos aqui, pela misericórdia infinita do Deus dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Veja. E agora, neste tempo, Deus enviou o Elias para restaurar essa doutrina dos apóstolos que o mundo veio o pulgão comer um pedaço, veio a locusta comer outro pedaço, veio outro e comer outro pedaço, veio a igreja X, veja, e ficou com o batismo, mas descartou a ceia. Tinha aquela que ficou com a ceia, mas não tinha o lava-pé. Então veja, cada um arrancava um pedaço e saía com aquilo, com a sua parte, e começava a criar doutrinas, ismos. Deus é responsável por isso? Não! Aleluia! Deus é responsável pela sua palavra. Amém. Então, quando chegou aqui, depois de tudo estar consumado, Jesus foi ao Calvário. O batismo de João Batista parou. Porque agora, veja bem, agora não é mais batismo de arrependimento. Jesus, depois da ressurreição, os apóstolos vieram com o batismo de perdão. E quem é que pode perdoar o teu pecado, senão aquele que morreu por ti? Mas veio, veja, e arrancou o batismo e colocou o quê? A Santíssima Trindade.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo que tirar o pão do forno. E essa doutrina da Trindade veio do forno do inferno. E está consumindo milhões e milhões. E pessoas conscientes que saibam que o seu Salvador é Jesus Cristo. Só há um que pode perdoar o teu pecado e o meu pecado, é Jesus Cristo. E batismo é para perdão dos pecados, novo nascimento. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode. Mas Senhor, como posso eu entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe disso? Se eu te falo das coisas naturais, tu não entende? Imagina se eu te falar das coisas celestiais. Você está entendendo? Agora, como você vai pregar isso com uma pessoa que ela rejeita, ela nem veja, ela faz questão de ignorar que Deus ainda usou profetas no Novo Testamento? Anulando o quíntuplo de Efésios. Isso é blasfemar do Espírito Santo. Você negar o quíntuplo de Efésios é negar, veja, é blasfemar contra o Espírito Santo. Grupinho da fita, põe a barba de molho. Deus deixou para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros, veja, está ali. E quem sou eu para querer dizer não? Veja. Veio a restauração, aquele grande avivamento da Rua Azusa. Os pentecostais ficaram com os dons, mas rejeitaram o Espírito Santo. Ficaram com os dons. Hoje eles pegam os dons e saem falando abobrinhas, jogando pessoas no inferno. Porque para você pregar o Evangelho, meu irmão, você tem que ser chamado. E quando você é chamado, você não abre mão daquilo que a igreja primitiva falou. Hoje somos puxa-saco, hoje somos os teólogos, mas Deus nunca trabalhou assim. Deus teve que arrancar João Batista do meio do ofício sacerdotal, porque Zacarias era sacerdote, de mãe e pai levitas. Deus teve que separá-lo, mandá-lo para o deserto, porque senão ele seria mais um hipócrita, mais um fariseu, filho do diabo. Veja, não foi isso que Jesus disse para eles? Vosso pai é um diabo, porque vós quereis agradar a ele. Ele é homicida desde o princípio, vós quereis me matar. Então, a rainha foi com o evangelho da circuncisão para a Etiópia. Hoje, no Novo Testamento, quando eles falam de lei, eles estão falando da circuncisão, não dos mandamentos. Não se faça de desentendido. Leis são 613 pontos da lei, mandamentos são 10. Não são 9, não são 8 e nem 11, são 10. E eles nunca foram refutados. Veja, Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se alguém vir da tua casa, veja, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, você precisa ler a Bíblia vivente, você precisa clamar a Deus, pedir misericórdia, você tem que voltar ao teu amor, você tem que voltar à tua paternidade que é celestial. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Volte para Deus, creia na sua palavra. Manda o teu pastor plantar batatas, ou ele se converta. Mande teu pastor plantar batatas, e se for pastora, manda lavar roupa, lavar louça.
Porque você não pode, meu irmão, se deixar levar por esse sentimento tão, o português correto, estúpido. Dizer que ama Deus e nega a sua palavra. Deus diz não, você diz sim. Veja. Se for pastor, manda ele se converter ou plantar batatas. Se for pastora, manda ela pegar um bom tanque de roupa de esfregadeira, não de máquina de lavar, tem que ser esfregadeira, e pia, e louça, e para ela se converter de novo e ficar no seu devido lugar. Veja. Então, irmãos, chegou o Evangelho da Graça perfeito, aquela igreja primitiva, vendendo, veja, irmão, se compadecendo pelo seu semelhante, pelos verdadeiramente necessitados. E começaram a ser perseguidos, mas nunca abriram mão da verdadeira doutrina. Nunca deixaram se levar por Constantino Domingos e a sua trupe de assassinos cruéis, que queriam impor essa santíssima e maldita Santíssima Trindade debaixo, goela abaixo daqueles irmãos. Mas eles preferiram morrer com Cristo. Oxalá nós nós sejamos tomados por esta mesma virtude que Deus deu a eles, para que nós possamos resistir até o dia final. Amém. Veja. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Veja, desde aqueles dias, oh aleluia, aleluia, veja, desde aqueles dias, desde os dias de Salomão, que a rainha da Etiópia veio, e ela levou essa circuncisão, ela levou os mandamentos, e eles vinham em Israel todo ano para adoração. Veja. Oh, Deus é maravilhoso, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Ele e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: achega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe subiu, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendeis tu o que lê? Entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha a humildade daquele homem. E rogou a Filipe que subisse com ele, e assentou-se. E o lugar, aleluia, e o lugar da escritura que Elia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Felipe abriu a sua boca e, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia! Amém. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Aleluia! Quem pede que eu seja batizado? Perguntou o Felipe, o eunuco Felipe. Quem pede de eu ser batizado? O que eu faço? Não foi isso que aconteceu lá no Pentecostes? Os humildes disseram, meu irmão, o que eu faço para receber isso? Amém. E os outros, tá bêbado, arrogantão, porque fanático. Ei! Você não é um fanático, você é um cristão e você tem amor por essa causa. É diferente. É diferente. Desses que se vendem por um prato de lentilhas, por uma amizade, por um conformismo. Ah, Deus maravilhoso, mas Deus, Ele é teu, Ele quer ajudar, Deus, Ele quer transformar. Amém. Arrependa-te. Veja, que disse Filipe, é lícito se creres de todo o teu coração? E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Amém. E mandou para o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Agora aqui, veja. Agora aqui, veja. Nós temos mais um grande episódio. A conversão de Saulo de Tarso. Veja. Viveu em Jerusalém. Nasceu em Jerusalém. Nas cercanias. Judeu da linhagem de Benjamim. Obrigado, irmã. Da linhagem de Benjamim. Benjamita de pai e mãe. Veja. Perseguia os cristãos. Olha, o eunuco lá. Você está entendendo? Ele. E Saulo de Tarso ali perseguia os cristãos. Até que ele se deparou com Jesus. Jesus o cercou e disse, ei, tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Por que tu me persegue? Veja. Por que tu me persegue, Saulo de Tarso? Veja. Mas Saulo de Tarso, Jesus já estava morto há mais de mês. Veja. Mas Saulo de Tarso perseguia os cristãos com a sua falsa religião. Essa falsa religião, essa doutrina maldita da Trindade e todos esses outros ismos, eles perseguem os cristãos e os afastam de Deus. Não entram e não deixam quem quer entrar. Não entram e não deixam quem quer entrar. Agora, a Bíblia diz que no dia do Senhor, nenhuma alma será dada por inocente. Então, cada um salve sua vida, corra por si, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não vai interromper o seu plano. Ele já destruiu com água, salvou Noé e sua família. Sodoma e Gomorra com fogo, salvou Ló e sua família. Mas, como nós sabemos, como Jesus mesmo disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Veja, ela tinha o coração dividido. Ela queria Deus e o mundo. E olhou para trás e morreu. E está no inferno. Veja.
Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós rogamos que o Senhor abra o entendimento, Pai, dos que ouviram e que ainda não têm esse entendimento, Pai, que ainda não se decidiram, Pai, por Tua palavra, e que se mantém debaixo de um credo criado por meros homens que aquele dia não vão poder responder nem por si, Pai, quanto menos pelo seu rebanho. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem revelado. Pai, agora nos dá tutano nos ossos, sangue nos olhos, para nós prosseguirmos esta carreira bendita, Pai, e glorificar o Teu nome até a consumação de todos os séculos. Ajuda, Pai, que o meu próximo venha entender que o Senhor tem prazer em salvá-lo. Que o Senhor tem prazer, que não há prazer no Senhor na morte de um pecador. Ó Deus maravilhoso e santo. E que esse espírito mau, Senhor, seja afastado dele para que a tua virtude, Pai, possa fazê-lo entender que Jesus Cristo é o Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.